Pessoal, eu vou apertar o professor Fernando aqui hoje, Vamos lá. porque como ele é o master, né, o especialista, eu quero colocar uma dúvida aqui. Então, numa situação hipotética, imagine que eu seja um gerente de manutenção. O que agregaria eu fazer um curso de Six Sigma? Porque eu já estou num cargo de gerência já. Claro. Teoricamente, ali é só eu manter o meu trabalho ali. Tá Se eu certo. fizer um curso de Six Sigma, isso agrega alguma coisa? Então vamos lá. Como gerente, você provavelmente vai ser uma pessoa ali que vai ser altamente cobrada, né? Então, assim, é responsável pela questão da manutenção, se for esse o caso. Então, todos os problemas que acontecerem com os equipamentos, maquinário, qualquer coisa que acontecer dentro da organização, em última instância é sua responsabilidade, certo? Correto. Se você consegue determinar ali quais são as causas das principais quebras dos seus equipamentos, isso vai te ajudar ou não? Vai te ajudar, não vai? Você não vai conseguir trabalhar preventivamente para evitar que essas falhas aconteçam, certo? Então, assim, vamos dizer, o gerente de manutenção, a obrigação dele é deixar as coisas funcionando, certo? Sim. A partir do momento em que você consegue utilizar métodos e ferramentas para entender a causa, né, dessas possíveis falhas e trabalha para preveni-las, né, você vai estar com certeza contribuindo para atingir esse resultado. E a empresa vai te valorizar mais por isso, né? Fala, olha, o meu gerente aqui da minha área de manutenção, ele não espera o problema acontecer para atuar, né? Ele é um cara que atua de forma preventiva. Por quê? Ele conhece os fatores que podem causar a indisponibilidade de um equipamento. Eu te fiz essa pergunta porque é comum hoje você vê anúncios de empregos, então você vê lá, gerente de manutenção, Perfeito. Requisito Green Belt, desejável Black Belt. Aí daqui a pouco você vê uma outra área que se fala assim, puxa, não faz sentido, né? Normalmente a gente imagina que o Six Sigma é utilizado ali por engenheiros que vão fazer ali projetos na área de fábrica. Claro. Mesmo, né? E aí você começa a olhar engenheiro ou gerente de manutenção e é desejável que ele tenha ali um curso de Black Belt. Outra hora você vê lá, gerente de RH com curso de Black Belt. Isso. Aí a gente acaba se perguntando, puxa, por que ele precisa saber, precisa ser um Black Belt ali? Para contratar outras pessoas do Six Sigma? Ou por exemplo, um gerente de RH? Que benefício ele teria se ele fosse um Black Belt ali? O que é legal do Six Sigma, José, é assim, a gente tem a capacidade analítica, ela se expande demais, né? Então, assim, você não necessariamente, numa posição de gerente, você vai ser a pessoa que vai resolver o problema, né? Muitas das vezes você tem uma equipe que vai trabalhar em prol da resolução desses problemas. Mas como a formação em Six Sigma te permite ampliar a capacidade analítica, você se torna uma pessoa mais crítica. Então, ainda que você tenha ali pessoas trabalhando em prol da resolução de um problema, esse gerente ou essa pessoa que está capacitada, por ter essa capacidade analítica e um pensamento baseado ali em dados e fatos, né, ele não se deixa mais, entre aspas, se iludir por soluções paliativas ou por soluções que não estejam realmente embasadas. Então, esse se torna um profissional com uma capacidade de análise crítica. Então, ainda que ele não seja o responsável em última instância em conduzir a melhoria, numa posição de gerência ou alguma coisa, né, na condição de liderança, ele se torna um profissional mais crítico e apto a discutir, a falar sobre esses problemas, né? A partir do momento em que ele, vamos supor, tenha dentro da sua equipe, né, um profissional responsável pela melhoria contínua e ele recebe um input dizendo, olha, nós precisamos conduzir essa melhoria, nós precisamos fazer este investimento para resolver um problema. Este profissional com a capacitação em Six Sigma, ele vai ser mais crítico. Ele vai conseguir questionar melhor os motivos, os porquês daquela solução. E isso é enriquecedor, tanto pelo ponto de vista, né, da discussão técnica, que vai ser conduzida ali entre o gerente e a sua equipe, por exemplo, né, e também vai ser mais produtivo para a empresa, porque a gente acaba caminhando em direção a uma solução muito mais bem estruturada, né? Deixa de ser aquela solução superficial que eventualmente você pode ali reduzir o problema momentaneamente e logo ali na frente ele retorna, né? Então a capacidade analítica ela é muito ampliada com o Six Sigma. E isso é natural, né? O profissional que tem alta capacidade analítica, ele é altamente procurado pelas empresas justamente por essa sua capacidade em transformar resultado, né? Ele transforma essa sua capacidade analítica em
resultados financeiros, né? E, claro, o profissional que é altamente demandado também, né? Aí tem um outro lado, benefício dessa história, ele ganha um pouquinho a mais, Fernando, né? tem uma pergunta que o pessoal sempre nos faz, né, Luiz? Que é quanto que eu vou ganhar, né? Eu saindo ali, sendo um mediano ali, iniciando nessa carreira, iniciando na indústria, se eu fizer um curso de Six Sigma. Mas eu não queria que você respondesse agora, eu queria que você deixasse para falar no final. Vou fazer suspense, então. No finalzinho do nosso bate-papo, daqui a pouquinho, eu queria que você falasse qual é a chance que eu tenho começando de auxiliar dentro de uma empresa, e aí não importa se eu estou fazendo engenharia, se eu estou fazendo administração, se eu estou fazendo marketing, né? Não importa o que eu estou fazendo, mas assim, eu queria que no final você desse uma dica pra gente que está começando. Eu vou assim, Zé, até para deixar claro, né? Depois a gente fala lá no final, a gente fala um pouquinho mais sobre salário, valores, né? Legal. Mas assim, só para deixar claro, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de Six Sigma? Análise de dados, análise de informação. O que hoje, né, de alguma forma, é considerado o novo petróleo do mundo de hoje, vamos dizer assim? Os dados, as informações. Quem tem capacidade analítica se destaca no mundo onde os dados, as informações são fundamentais para a tomada de decisão. E aí nós saímos daquela condição de que análises superficiais para análises profundas, análises embasadas, análises com conhecimento. Então, a partir do momento em que você tem aí uma profissional que está lidando com aquilo que hoje é considerado mais importante, né, em termos de resultado para as empresas, que é justamente a capacidade de entender os seus clientes, os dados, aquilo que ela consegue captar, porque informação a gente tem de monte hoje, né? Eu acho que a gente é bombardeado até em excesso por informação. A capacidade de transformar esses dados, essas informações em conhecimento, em resultado de análise, né? Isso é fundamental. E isso a gente não consegue pedir para a inteligência artificial, ela não vai conseguir fazer para a gente. Ela pode ajudar a nos resolver um problema matemático, a fazer um cálculo, isso com certeza a gente tem vários métodos analíticos aí para nos ajudar. Agora, eu preciso saber o que pedir, eu preciso saber o que eu quero analisar, quais são os resultados que eu quero. Se eu pedir para a inteligência artificial me trazer um resultado e não souber pedir para ela fazer, ela não vai conseguir nos ajudar. Tá? Então, esse é o profissional que daqui para frente vai ser demandado. É aquele que tem a capacidade de fazer a análise. Né? Ou seja, ele pode até não ser um profissional altamente capacitado do ponto de vista matemático, porque as ferramentas hoje nos permitem fazer os cálculos. Por exemplo, no nosso treinamento Six Sigma, a gente vai ver que muitos dos cálculos são realizados ali por softwares estatísticos. A gente não precisa fazer manualmente mais os cálculos. Hoje em dia talvez não faça mais sentido. Mas a gente precisa saber o que aquele resultado de cálculo quer dizer. A gente precisa entender o que aquele dado está me dizendo, né? E é essa capacidade analítica que a gente vai buscar desenvolver. Então, nós estamos aí falando, né? Profissional de alta capacidade analítica, vai trabalhar dados, vai fazer análise, vai trazer resultado. E aí lá no final a gente fala quanto que esse cara vai ganhar.